Tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Hoje eu darei continuidade com a minha exposição na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11. Este é o último capítulo que Paulo ele vai falar a respeito de Israel. No capítulo 9, ele enfatiza a eleição passada de Israel. Capítulo 10, ele enfatiza a rejeição presente de Israel. E hoje, no capítulo 11, ele vai falar sobre a restauração futura do povo de Israel. Restauração essa que já começou em 1948, dia 14 de maio, e vai culminar com o retorno do Senhor Jesus. Pois o Senhor Deus, ele fez uma promessa a Abraão há muitos anos atrás e ele vai cumprir esta promessa. Mas vamos ver o que diz aí o capítulo 11 deste livro, que é a carta de Paulo aos Romanos. Diz assim: Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Então, Paulo ele já começa dizendo que Deus não rejeitou a nação de Israel. Claro, o povo como um todo, eles agora estavam bem distanciados do propósito pelo qual Deus os havia chamado, criado. Mas Deus não rejeitou o seu povo. Ele, inclusive, cita que Deus ele tem um propósito para com essa nação. Olha só o que diz o profeta Jeremias no capítulo 31, 37. Assim diz o Senhor: se puderem ser medidos os céus para cima e sondados os fundamentos da terra para baixo, também eu rejeitarei toda a semente de Israel, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Então veja aqui, se puderem ser medidos os céus para cima, é impossível, é infinito. E sondados os fundamentos da terra, também é impossível. Eu também rejeitarei a semente de Israel. Ou seja, é impossível Deus rejeitar o seu povo de Israel. Então ele cita aí Jeremias. Outra coisa, ele diz que também ele é descendente de Abraão. Ele cita isso também lá na carta dele aos Coríntios, no capítulo 11, 22 da segunda carta, diz assim: são hebreus? Eu também sou. São israelitas? Eu também sou. São descendentes de Abraão? Eu também sou. E aqui ele cita que é da tribo de Benjamim. Fato é que grande parte da nação havia rejeitado o Senhor. Mas Deus havia separado para ele um povo. Paulo estava incluso no meio. Mas apesar de Deus ter separado um povo para ele nos dias de Paulo, aqueles que não se dobraram diante do formalismo religioso, da rejeição, mesmo assim, Deus continua tendo um plano. Porque veja aqui que Paulo usa o termo povo. Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? Está falando do povo como um todo, a nação toda. Ele rejeitou? Não, de maneira nenhuma. Claro, ele se inclui como eu mesmo sou israelita, porque Paulo agora ele estava seguindo a Jesus, mas outrora ele havia rejeitado
Ele foi um perseguidor da igreja de Jesus. Mas agora ele havia reconhecido Jesus como o Mashiach, o Salvador, aquele que veio trazer salvação à nação de Israel. E, neste exato momento, ele estava tendo uma visão clara daquilo que realmente Deus queria fazer para com uma nação e havia abraçado a Cristo. Mas o restante do povo não tiveram esse privilégio. Eles não quiseram reconhecer Jesus como seu Messias. Interessante que lá em Filipenses 3:5 também, a respeito de Paulo, ele diz: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, eu fui fariseu, criado aos pés de Gamaliel também. Então Paulo, ele era um autêntico israelita, então, da tribo de Benjamim, passou por todos os rituais da lei. Então Deus não havia rejeitado o seu povo. Ali, claro, Paulo estava representando a nação de Israel, mas a nação como um todo ainda estava fora dos planos de Deus, daquilo que Deus havia realmente estabelecido para eles. Vamos ver o que diz aí o 2. Olha só. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura? Então ele está fazendo, quando ele escreve essa carta aqui aos romanos, ele está escrevendo para judeus e gentios. E ele cita algo que está nas Escrituras. Para os gentios, esse texto aqui não fazia sentido nenhum, pois os gentios, claro, eles não conheciam quem era Elias. Os gentios, eles tinham vindo do paganismo, não conheciam nada a respeito das Escrituras do Antigo Testamento. Então não adiantaria Paulo ficar citando partes das Escrituras sagradas para um gentio. Quando Paulo diz aqui, ele está dizendo para um grupo de judeus, grupo de israelitas, porque eles sabiam muito bem o que tinha acontecido com o profeta Elias lá no passado, nos dias do rei Acabe. Então veja bem que o que nós estamos lendo aqui é para o povo judeu, para o povo israelita. E ele diz: Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão. O que é a palavra de antemão aí, que está no capítulo 2? É conhecer, de prever. É Deus eleger um povo para a salvação. Então, a nação de Israel, ela foi eleita por Deus. Ela foi predestinada por Deus para ser luz entre os povos. Mas eles não foram. E ele agora passa a falar a respeito de Elias, o profeta do Antigo Testamento, que profetizou para as 10 tribos do norte. E continua, ele faz uma pergunta: Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou e agora estão procurando matar-me. Qual foi a resposta divina? Ele faz uma pergunta novamente, Paulo. Ele está falando a respeito de algo que aconteceu lá no período da monarquia de Israel. Isso está registrado lá no livro de 1 Reis, no capítulo 19, versículo 10. 1 Reis, capítulo 19, versículo 10. E ele diz o seguinte lá no texto. Claro, Paulo aqui ele sintetizou o versículo, ou o texto que lá está escrito. Até porque nos dias de Paulo não existia capítulos e versículos. A palavra de Deus era um rolo. Ele diz assim: E ele disse: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só,
e buscam a minha vida para me atirarem. Então, veja que lá no livro dos Reis, no capítulo 19, versículo 10, o profeta Elias, ele fala que eles quebraram o conselho, eles quebraram a aliança que fizeram com Deus. Olha, deixaram o teu concerto e derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas. Os porta-vozes do Senhor foram mortos à espada. Aqui está dizendo, eu sou o único que sobrou e agora estão procurando matar. Mas vamos ler aí o 4. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Veja bem, Deus respondendo para Elias que, mesmo diante de uma nação tão corrompida, que havia quebrado a aliança com o Senhor, derribado os altares que existiam ali, eles ainda tinham, ou melhor, ali tinha um grupo de pessoas que não se dobraram diante dos deuses falsos, ou de Baal. E o grupo era em torno de 7.000 homens. 7.000 homens que não se inclinaram diante do Deus Baal. Olha aí, o 18, vamos ler lá o 18, que diz o seguinte: também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que se não dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Veja que lá no texto original, em 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 18, diz que e toda a boca que não o beijou. Provavelmente eles se inclinavam e beijavam a estátua dedicada ao deus Baal. E aqui Paulo, ele não cita. Claro, o intuito de Paulo era mostrar que em todo o tempo da história de Israel, ou da história da humanidade, Deus tem um grupo de pessoas que o amam. Tem um grupo de pessoas que não se inclinam diante de nenhuma divindade para adorar. Durante toda a história da humanidade, Deus tem um povo que se inclina diante dele e o adora, e que não abre mão da sua adoração para nenhum outro Deus que exista debaixo deste céu. E ele continua aí no 5, olha o 5. Assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça. Veja que ele faz um contraste entre os escolhidos por Deus na antiga aliança, porque na antiga aliança Deus predestinou a nação de Israel para ser luz entre os povos. Eles foram predestinados por Deus para ser luz entre os povos. E que agora, na nova aliança, há um remanescente também, que foram o quê? Escolhidos pela graça. Então, esse escolhidos aí é como que eleitos selecionados. Agora também há um grupo de pessoas que foram selecionados pela graça que é em Cristo Jesus. Todos aqueles que reconhecem que Jesus é o Salvador de suas vidas, eles foram escolhidos e estão destinados a ser salvos. E veja aí o versículo 6. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse, a graça já não seria graça. Então, os que agora são salvos, são escolhidos por Jesus, não é baseado no mérito. Até porque também a nação de Israel, ela foi chamada por Deus, escolhida por Deus dentre os povos, também não foi por mérito, porque Deus escolheu um homem apenas, Abraão, desde Ur dos Caldeus, e deste homem ele formou a nação de Israel. Também não foi por mérito, ele simplesmente olhou para esse homem e o chamou e trouxe para a terra de Canaã. Então Deus não chama o homem baseado nos méritos,
Deus chama o homem segundo a sua soberania, sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia, porque se ele fosse nos chamar baseado naquilo que nós fazemos, todos nós estávamos perdidos, porque a única coisa que nós sabemos produzir é o pecado. São as coisas perversas que Deus não se agrada. Por isso que ele diz, olha, se fosse pelas obras, a graça já não seria mais graça, porque graça é favor imerecido. Alguém, quando recebe graça, é porque isso não foi baseado nos seus méritos, naquilo que ele fez, mas naquilo que quem está dando não olhou para nada, simplesmente deu e pronto. Então, por isso que eu falei assim, se é pela graça, já não é mais pelas obras. Vamos ver o versículo 7. Descendo aí, 7. Que dizer então? Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram. Os demais foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. Então, veja aqui, o que dizer então? Israel não conseguiu aquilo que buscava. O que Israel buscava? Ele buscava a graça através do quê? Das obras. Praticando as obras é que ele estava querendo conseguir a graça de Deus. Ele estava querendo ser salvo baseado nas obras da lei. E nós sabemos que pela lei ninguém poderia ser salvo. Até porque, durante o período da vigência da lei, todos aqueles que pecavam contra Deus, eles imediatamente traziam um animal. E este animal ele era morto. E o sangue deste animal era derramado e cobria o pecado deste homem. Então, veja que na antiga aliança o homem era salvo também baseado no sacrifício. E que esse sacrifício que era feito na antiga aliança apontava para um sacrifício maior, que era o sacrifício de Jesus. Então, veja que também eles foram salvos baseado na misericórdia, na graça do Senhor. Só que o povo de Israel, eles não entenderam o que realmente Deus queria. Olha, Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, porque eles foram para o caminho errado, que é tentar conquistar a Deus baseado naquilo que eles faziam. E não é assim que as coisas funcionam. Nós devemos buscar a Deus por aquilo que Ele é, pelo seu caráter. E não por aquilo que nós fazemos. Porque tudo aquilo que nós fazemos diante de Deus não é nada, se nós não estivermos realmente com um verdadeiro propósito, com um coração contrito e quebrantado. Caso contrário, todas as nossas obras, elas caem por terra. Veja bem que Paulo ainda diz, mas os eleitos o obtiveram. Quem são os eleitos agora? Com certeza aqui está falando daqueles que, tanto judeus como gentios, que reconheceram a Jesus como seu Salvador e abraçaram agora Cristo, que foi tudo aquilo que os profetas profetizaram na antiga aliança. Tudo aquilo que eles profetizaram apontava para uma pessoa, o nosso Salvador, que é Jesus. Então, os eleitos aqui é aqueles que reconheceram a Jesus, tanto judeus como gentios. E Paulo, claro, fazia parte desse grupo. E os demais foram endurecidos. Não que Deus tenha causado esse endurecimento. Claro, Deus jamais ele endureceria um coração de um homem para que este homem não o aceitasse. Eu estaria colocando Deus como um ser cruel e jamais eu poderia fazer isso, porque Deus é bondoso, Deus é misericordioso, Deus é cheio de graça, Ele nos ama e está pronto para nos salvar. Mas o problema é que o coração deste povo já estava endurecido. E por mais que Deus mostrasse para eles, esse povo, a sua bondade, a sua misericórdia, os seus sinais, eles continuavam ainda com seus corações totalmente endurecidos.
Pode ver, no período de Jesus, Jesus veio fazendo sinais, prodígios, maravilhas, curando o povo, multiplicando pães. Mesmo assim, povo ali, povo judeu do período de Jesus, eles não deram ouvidos à voz do Senhor. A voz do Filho eles não deram. Eles estavam endurecidos. Então esse endurecimento não foi Deus quem causou, mas o próprio homem, ele ficou endurecido. Olha o que diz o 8. Eu já até li, vou ler de novo. Como está escrito: Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Deus insistiu com este povo, como vocês podem ver no Antigo Testamento. Por várias e várias ocasiões, Deus sempre estava insistindo com este povo de Israel. Mas eles endureceram seus corações, não deram ouvidos à voz do Senhor. Então, como está lá em Isaías, capítulo 6, versículo 9, lá diz muito claro o seguinte, que este povo, a nação de Israel, eles iriam ouvir a palavra do profeta Isaías, mas eles não dariam ouvidos à voz do profeta. Lá na chamada de Isaías, o versículo 9 diz o seguinte: Então disse ele, vai e dize a este povo, ouves de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Então eles iam ouvir de fato, mas eles não iam entender. Eles iam ver em verdade, mas eles não iriam perceber. Por quê? Porque esse povo, eles estavam o quê? Com seus corações endurecidos. Eles estavam com seus espíritos atordoados, entorpecidos, amortecidos. Eles estavam como que mortos espirituais e não queriam abrir a sua mente, o seu coração, para entender a mensagem do Evangelho. Interessante que no versículo 10 de Isaías 29 diz o seguinte: porque Deus derramou sobre vós, ou o Senhor, um espírito de profundo sono e fechou os olhos, os profetas, e vendo os vossos cabeças, os videntes. Então, houve o quê? Como eles estavam dormindo, no espírito de profundo sono, e também fechou os olhos. E também Ezequiel diz o seguinte: veja o que eu estou dizendo, não é Deus que causou esse endurecimento. Olha o que diz Ezequiel capítulo 12, versículo 2: Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, e tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. Como eu disse, o povo de Israel, eles estavam se rebelando contra o seu Criador. Eles eram casa rebelde. Eles não queriam dar ouvidos à voz do Senhor. Por isso agora Deus estava como que virando as costas para eles também. Mas em momento algum, Deus os deixou de salvar. Porque mesmo nos dias de Paulo, aqueles judeus que realmente reconheceram que Jesus era o Mashiach, esses abraçaram o nosso Salvador e se tornaram parte da igreja. Pode ver que a igreja do Senhor Jesus, no seu começo, ela era composta, toda ela, de judeus. E com o passar do tempo, gentios foram se agregando a esta igreja, mas no início, quando ela nasceu, ela era composta somente de judeus. Os 120 que estavam ali no cenáculo no dia de Pentecostes, no capítulo 2 de Atos, todos eles eram judeus, porque eles abraçaram o Messias. Era o quê? Um remanescente, um pequeno grupo de pessoas que realmente deram ouvidos à voz do Senhor. Por isso que 120 estavam ali no cenáculo, aguardando a promessa que Deus havia feito lá em Joel,
quando ele diz que nos fins dos dias ele derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Versículo 9, e Davi diz que a mesa deles se transforme em laço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. Versículo 10, que ainda está no mesmo salmo, que é o salmo de número 69, continua: escureçam-se os seus olhos, para que não consigam ver, e as suas costas fiquem curvadas para sempre. Olha aí, o que diz o salmo? Vamos ler o salmo na íntegra, que está lá no salmo de número 69. Olha, torne-se a sua mesa diante dele um laço, e para sua inteira recompensa em ruína. O 23, do mesmo salmo 69, escureçam-se-lhes os olhos, para que ele não veja, e faze com que os seus lombos tremam constantemente. Veja que o apóstolo Paulo está dizendo que Davi, ao fazer este hino de louvor a Deus, que salmos, eles são hinos de louvores ao nosso Deus Todo-Poderoso, quando Davi ele compôs este hino, ou este salmo, ele falou isso. Ele falou o quê? Do povo de Israel. Quando ele estava salmodiando, ele estava falando do povo de Israel, da nação de Israel. E ele já, quando ele cantava, louvava a Deus, ele já estava falando disso, que esse povo, eles iriam que tropeçar, que esse povo teriam seus olhos escurecidos, eles não veriam um Salvador, e que a mesa, que é um lugar de comunhão, a mesa fala lugar de prazer. Quando as pessoas estão ao redor de uma mesa, eles estão se alimentando, estão tendo prazer de se alimentar e estão tendo também comunhão íntima com quem está ao redor da mesa. Mas ele disse, olha, essa mesa, que é o lugar de comunhão, ela se vai transformar em uma armadilha. O laço aqui era aquele laço confeccionado para pegar um animal. Armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. E no 23, que eu li, do Salmo 69, escureçam que os olhos para que eles não consigam ver, e as costas fiquem encurvadas para sempre. Veja que Davi, quando fez esse salmo, aproximadamente 1000 anos antes de Cristo, do Senhor Jesus, ele já estava como que profetizando o futuro da nação de Israel. Mas um detalhe é que Deus ele jamais abandonaria o seu povo para sempre. Ele, em algum dia, ele voltaria o seu rosto para a nação. Apesar de que a maioria deles tenham se distanciado do Senhor, mas durante todo esse tempo, Deus tinha sempre um remanescente. Mas que no futuro, Deus ele se voltaria para toda a nação, todo este povo. Como eu li lá no início do capítulo 11, pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? Aqui não está falando de um remanescente. Aqui ele está falando de um povo, de uma nação, de um grupo num todo como nação. Ele fala de modo nenhum. Vou parando por aqui. No próximo vídeo eu estarei dando continuidade quando Paulo começa a dizer que a salvação ela é anunciada aos gentios, a partir do versículo 11. E lá no final deste capítulo ele vai falar que Deus no final dos tempos ele salvará todo o seu povo. Mas esse é o assunto para o próximo vídeo. Que Deus em Cristo abençoe e até lá.